Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. O Grêmio foi irreconhecível contra o Atlético Paranaense, o irreconhecível do bem. O Grêmio jogou bem contra o Atlético Paranaense e em nada lembrou aquele Grêmio dos últimos jogos. E eu quero conversar sobre isso com vocês, porque tem algumas perguntas, uma em especial, que todo gremista está se fazendo nesse momento. Eu quero compartilhar com vocês essa indagação, essa pergunta, esse questionamento e esse pensamento que todo torcedor do Grêmio tem nessa quinta-feira. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Eu sou Cristiano Oliveira. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, o algoritmo do YouTube te jogou nesse canal, bem-vindo. Eu sou jornalista, gremista e estou aqui diariamente falando sobre as coisas do Grêmio. Quem já está inscrito aqui no canal, sabe como é que funciona, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo. Quem não está inscrito ainda, te inscreve agora, não deixe para depois. Clique em inscrever-se aqui embaixo. Tem um botãozinho escrito em inscrever-se, é de graça, claro, não paga nada e ajuda a gente a crescer e bater aí nos próximos dias a marca de 38, 39 mil inscritos por aqui, que é uma marca bem legal. Então, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos trocar essa ideia. Todos vocês viram a vergonha que nós passamos contra o Huachipato, a vergonha que nós passamos contra o Vasco, e eu nem vou falar daquele jogo lá do Strongest, porque teve altitude, beleza, ali foi diferente. Mas, cara, o Grêmio contra o Huachipato, o Grêmio foi um time de ressaca, sabe? O Grêmio comemorou todas depois do título gaúcho, e tá bem, comemorou e tal, mas eu acho que é uma comemoração demasiada para um simples campeonato gaúcho. Mas tá bem, beleza, é melhor ganhar do que perder, isso é óbvio. Os caras comemoraram, vibraram. O Grêmio foi de ressaca contra o Huachipato, não jogou absolutamente nada. Foi um jogo constrangedor do Grêmio, constrangedor. E esse constrangimento seguiu no jogo seguinte no Rio de Janeiro contra o Vasco. Aquele primeiro tempo do Grêmio contra o Vasco, cara, foi um horror. Um time inerte, um time amorfo, certo? E aí depois desses dois jogos, o Grêmio na sequência tinha, portanto, 3 derrotas em 4 jogos, teve o jogo de ontem contra o Atlético Paranaense. O que o torcedor imaginou? Cara, o Grêmio tá sem o Kahneman, o Grêmio tá sem o PP, o Grêmio tá sem o Diego Costa, o Atlético Paranaense é bom time, vinha de 8 vitórias seguidas, uma delas agora de goleada contra o Cuiabá. Cara, vai ser difícil. E nesses jogos de dificuldade, cara, o Grêmio consegue, parece que acende uma luz assim, e chega finalmente a pergunta que todo torcedor se faz nesse momento. Cara, por que nós não jogamos sempre assim? E eu não falo, importante que eu vou dizer agora, eu não falo da parte técnica, porque a parte técnica é da vida. Um dia tu vai estar bem, um dia tu vai estar mal, um dia o passe vai entrar, outro dia não vai, um dia o chute sem querer vai no ângulo, outro dia o chute é bem pensado, bate na zaga e sai. A parte técnica é da vida. Tu vai jogar bem um dia, mal no outro, tudo certo, acontece. O que eu tô falando é em termos de concentração. O que eu tô falando é em termos de intensidade. O que eu tô falando é em termos de foco, é o semblante. Tu olha para os jogadores do Grêmio contra o Vasco e o Huachipato, os caras assim, ó. Tu olha para os jogadores do Grêmio contra o Atlético Paranaense, semblante sério, cara fechada, assim, time focado, concentrado. Por que não é sempre assim, gente? Sabe? Ontem deu no estádio aquela coisa, a alegria da vitória jogando bem, a gente feliz, cara, voltamos a ganhar, jogamos bem, aquela facerice, mas no fundo também aquela raiva do tipo, porra, por que não é sempre assim? Por que tem que perder pro Huachipato? Por que tem que entrar nessa situação assim de risco na Libertadores? Por que tem que jogar o futebolzinho medíocre que jogou contra o Vasco? Por que tem que acontecer tudo isso? Até que alguém dê um chacoalhão lá dentro para as coisas voltarem a funcionar. A vitória do Grêmio contra o Atlético Paranaense teve elementos táticos, claro que teve, falei sobre isso inclusive. O vídeo está aqui, o vídeo de análise do jogo, o nosso 2-0 contra o Atlético Paranaense. Claro que teve elementos táticos, mas foi, sobretudo, uma comparação do Grêmio com o próprio Grêmio, uma mudança anímica. Cara, é quase palpável, quase que dá para tu enxergar assim, fisicamente, a diferença de concentração, a diferença de foco, a diferença de vontade, a diferença de intensidade no jogo que o Grêmio vinha apresentando nos últimos jogos, na comparação para o jogo contra o Atlético Paranaense. A pergunta que todo gremista se faz:
por que nós não entramos sempre focados desse jeito. Talvez, se a gente entrasse focado assim contra o Huachipato, nós não estaríamos nessa situação complicada na Libertadores. Talvez, se nós entrássemos focados assim contra o Vasco, nós teríamos 6 pontos em 6 possíveis na largada do Campeonato Brasileiro. O que a gente pede, gente? O que a gente pede, Grêmio, Renato, o que a gente pede, nós torcedores aqui do outro lado, o que nós pedimos é simplesmente uma coisa que a gente sabe que o Grêmio pode nos dar, que o Grêmio pode nos oferecer, que é o foco, a dedicação e a intensidade que o time mostrou contra o Atlético Paranaense. Por que não é sempre assim? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.